O problema é que tenho apenas um quarto, e se nos escondemos na cozinha ou no banheiro, é insuportavelmente repugnante. Como se ela nos visse, parece que ela sabe de tudo. Há dor em cada olhar, um ressentimento bobo. Não consigo, sinto muito, disse o homem, confuso. O dilema deles estava entrelaçado com a realidade incômoda de sua situação. Vá pessoalmente à minha casa quando ela estiver dormindo. Você sabe onde moro, murmurou a mulher. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O sol impiedoso, com seus raios inclementes, não nos deixou esquecer o auge do calor do verão. Era o mês de janeiro, e sua presença era avassaladora, banhando a paisagem em um calor escaldante. A cada respiração, sentia-se o vapor do ar envolvendo todos como se estivéssemos presos em uma sauna a céu aberto. Giovanna e Mauro, provenientes de uma humilde fazenda local, partiram em direção à cidade para auxiliar os pais dela em suas tarefas. Eles enfrentaram o árduo trabalho de cortar a grama alta, cuidar dos animais do estábulo e lidar com as exigências do verão na cidade. Enquanto isso, Mauro e seu sogro se aventuraram até a margem do rio, onde as ervas altas e suculentas cresciam exuberantemente. As mulheres, por sua vez, permaneceram na cozinha, preparando o jantar para todos. Em um momento de união, todos se mobilizaram para descarregar um carro repleto de feno, e foi nesse exato instante que a vida deles mudaria para sempre. A imagem de Giovanna, com seus olhos desesperados, ficou turva na mente de Mauro. Tudo o que aconteceu depois parecia transcorrer em câmera lenta. Ele testemunhou, de forma impotente, Giovanna escorregar desajeitadamente e cair de uma altura perigosa da carga de feno. Num piscar de olhos, ela estava deitada de costas, e o tempo parecia se distorcer enquanto tudo acontecia em uma sucessão vertiginosa. Imediatamente, eles a transportaram às pressas para um paramédico, que a encaminhou ao hospital mais próximo da cidade. A agonia e a incerteza pairavam no ar, enquanto a equipe médica fazia o possível para entender a gravidade da situação. Contudo, ao final de 2 semanas angustiantes, Giovanna recebeu alta hospitalar, mas com uma condição que a deixou completamente imobilizada, tornando-a prisioneira de seu próprio corpo. Ao recuperar a consciência, Giovanna se deparou com uma realidade devastadora. Ela só conseguia mover os olhos, e sua expressão era uma mistura confusa de desespero, impotência, desesperança e dor profunda. A incapacidade de falar amplificava ainda mais seu sofrimento, enquanto o médico, visivelmente desconfortável, comunicava que seu sistema motor havia sido prejudicado em decorrência da lesão cerebral. A busca por respostas e soluções estava apenas começando, e a única certeza era que eles precisariam ir à capital em busca de um diagnóstico mais preciso. O médico revelou a cruel realidade. O hospital local não dispunha dos equipamentos necessários para o tratamento de Giovanna. A única orientação que ele podia oferecer era que eles juntassem dinheiro, pois não poderiam mais mantê-la naquelas condições. Desamparado, Mauro dirigiu-se ao médico em busca de uma estimativa de orçamento para o tratamento. Apesar de serem uma jovem família que havia compartilhado a vida por apenas 4 anos, eles tinham algumas economias modestas. As cifras aproximadas fornecidas pelo médico foram um duro golpe para Mauro. A esperança começou a se dissipar lentamente em seus olhos. Como sobreviveriam agora? Apenas o dinheiro economizado para a compra de um apartamento mal seria suficiente para cobrir as despesas com exames, ressonância magnética e gasolina. Além disso, eles precisariam economizar para um lugar modesto e acessível onde morar. A ideia de pedir ajuda aos sogros cruzou a mente de Mauro, mas eles também tinham uma filha mais nova que frequentava a escola. A situação financeira deles não era opulenta, e a família de Mauro não estava em situação muito diferente. Mauro sabia que precisava encontrar uma solução para conseguir o dinheiro necessário para custear uma enfermeira e todas as despesas que se acumulavam. Determinado, ele aceitou um emprego como segurança na filial de um banco e começou a planejar a busca por outro trabalho de meio período. Sua mãe vivia distante dali, e Mauro estava determinado a fazer o que fosse preciso para garantir o melhor tratamento possível para Giovanna. Ele já estava velho para seguir o serviço militar, mas sua vida na cidade, apesar das dificuldades, trouxe um raio de esperança. Foi na cidade que ele conheceu a garota, uma jovem da fazenda que, surpreendentemente, estudava em uma escola de culinária na área urbana. Modesta e gentil, ela enchia o coração de Mauro de confiança e alegria. Além disso,
seus talentos na cozinha eram uma verdadeira bênção em meio a tempos tão desafiadores. E assim, com a força do amor e a determinação incansável de Mauro, a história deles estava apenas começando, uma história marcada pela superação e pelo comprometimento inabalável de enfrentar os desafios que o destino os havia reservado. Giovanna conquistou o coração de Mauro, um jovem de natureza simples, que se destacava por sua dedicação incansável ao trabalho e sua sensibilidade, sempre atento e gentil com todos ao seu redor. Não obstante, sua atenção não podia deixar de ser atraída por Giovanna, uma jovem de notável beleza, seus longos cabelos castanhos ondulados, olhos marrons que brilhavam com ternura, e uma pele clara que parecia salpicada de estrelas pelas sardas delicadas que a adornavam. Ela tinha um sorriso afetuoso que iluminava qualquer ambiente, lábios finos que pareciam feitos para sussurrar segredos de amor. Assim, quando Giovanna completou sua jornada universitária, eles decidiram formalizar seu relacionamento, optando por uma celebração discreta, mas cheia de significado, e começaram a compartilhar suas vidas sob o mesmo teto. A rotina dos dois consistia em visitas regulares aos pais de ambos durante os fins de semana, reservando um único dia a cada mês para visitar a mãe de Mauro. No entanto, ao retornar para casa após essas visitas, Mauro experimentava uma crescente sensação de nostalgia, lembrando-se dos tempos em que sua casa era habitada por uma doce menina de olhos claros. Nos últimos 7 dias, seu estado de espírito estava marcado por uma imagem completamente diferente. A de uma mulher acamada, dependente de cuidados constantes. Ao chegar em casa, encontrou sua sogra e sua filha mais nova, Carolina, esperando por ele à entrada da residência. Mauro irradiava felicidade com a chegada, e nos dias subsequentes ao seu trabalho, era recebido com jantares caseiros que aqueciam o coração. Sua esposa, que antes padecia em um ambiente impregnado de um odor rançoso, agora estava rodeada de cuidados, graças à ventilação frequente e à meticulosa limpeza realizada por Mauro. Mauro estava prestes a expressar sua gratidão beijando as mãos de sua sogra quando ela interrompeu seus pensamentos com uma revelação inesperada. Mauro, temos que partir. Precisamos cuidar da fazenda, e Carolina já perdeu 2 semanas de aulas. Meu marido está esperando pela minha ajuda, e minha filha tem uma amiga chamada Natasha. Lembra-se dela? Ela a visitou no hospital. Você a conhece, é a melhor amiga de Giovanna desde a infância. Natasha recentemente se mudou para a cidade e encontrou um emprego aqui. Eu a convidei para vir ao menos uma vez por semana após o expediente. Mauro agradeceu pela informação e respondeu com gratidão. Muito obrigado por tudo. Já consegui encontrar uma enfermeira. Vamos nos encontrar daqui a 2 dias. Com a chegada da enfermeira Lourdes, uma nova dinâmica se instalou em sua casa. Mauro não poupava recursos para garantir que o serviço fosse bem recompensado, e Natasha passava a se tornar uma presença constante nos fins de semana, aliviando Mauro de suas obrigações de cuidar de sua esposa. No entanto, com o passar do tempo, Natasha começou a visitar com maior frequência, não apenas para oferecer apoio, mas também para fazer comentários e críticas sobre a dinâmica familiar. A tensão na casa cresceu gradualmente, e Mauro passou a demonstrar irritação e mau humor com mais frequência. A atmosfera que antes era acolhedora tornou-se pesada, e a empatia e simpatia que ele costumava sentir por Giovanna começaram a desvanecer. Sentimentos de ressentimento cresceram silenciosamente, enquanto Mauro se via consumido por pensamentos egoístas, alimentando sentimentos de raiva e frustração. Mauro se questionava sobre o motivo de um homem jovem como ele estar preso a uma situação tão desafiadora. Ele se perguntava como ele poderia suportar essa responsabilidade, trabalhando incansavelmente para prover o melhor cuidado possível para sua esposa. No entanto, já se passavam 2 meses desde o início dessa jornada, e a saúde de sua esposa não apresentava melhoras significativas. Mauro estava determinado a buscar formas de angariar fundos para o tratamento, recorrendo até mesmo a um segundo emprego, solicitando empréstimos bancários e aceitando viagens internacionais para dirigir carros em nome de uma empresa, a fim de aumentar sua renda. No entanto, sentimentos conflitantes atormentavam sua mente, e Mauro não conseguia encontrar paz interior. Enquanto nutria sentimentos crescentes por Natasha, ele se via incapaz de tomar uma decisão definitiva sobre o caminho a seguir. A cada dia que passava, essa relação complexa e confusa fazia com que sua mente fosse inundada por dúvidas e incertezas, lançando sombras sobre seu futuro e sua relação com Giovanna. Natasha, com seu cuidado, sensibilidade e encanto especiais fizeram seu coração bater mais rápido. Era como se cada ato de carinho viesse acompanhado de uma melodia suave que ecoava em seu peito, fazendo seu pulso acelerar em resposta a cada sorriso, a cada gesto gentil.
A sensação era como estar flutuando em um oceano de emoções, onde a correnteza da paixão o arrastava para um mundo repleto de promessas e desejos. Casualmente, o medo do que parecia acidental ao tocar sua mão adicionava uma pitada de adrenalina a cada encontro. Aquelas mãos, tão próximas e cálidas, tinham o poder de despertar um temor delicioso. Cada toque, por mais fugaz que fosse, incendiava o coração do jovem rapaz. Era como se o calor em seu coração se transformasse em brasas ardentes, aquecendo sua alma e incendiando seus desejos mais profundos. E aqueles olhos, oh, aqueles olhos! Tão próximos, tão brilhantes e úmidos, eles o hipnotizavam a cada olhar. Eram janelas para a profundidade de sua alma, piscinas de um azul caloroso que o envolviam e o faziam mergulhar em um abismo de paixão. Ele sentia ternura em cada célula de seu corpo, como se estivesse imerso em um oceano de afeto. Seu desejo de ajudar, de proteger, se entendia com meia palavra, com meia olhada. Eram cumplicidades silenciosas que fortaleciam ainda mais o laço entre eles. Ela olhava como se não houvesse ninguém ao redor, como se o mundo desaparecesse quando seus olhos se encontravam. Era uma conexão única, um elo inquebrável que os unia. Uma vez que ele voltou do aeroporto, após uma longa viagem, a saudade se transformou em um abraço apaixonado. Ele a abraçou, segurando-a firmemente contra o peito, como se quisesse fundir seus corações em um só. Naquele momento, ele esqueceu de si mesmo em um doce beijo, como se o mundo exterior tivesse desaparecido e só existisse o calor de seus lábios e a ternura que fluía entre eles. Seu coração se contraiu com ternura e alegria, como se estivesse prestes a explodir de felicidade. Em um nível subconsciente, ele sentiu que seu amor era mútuo, uma verdade inegável que preenchia sua alma de euforia. Seu coração estava alado, pronto para voar pelos céus da paixão, envolto na proximidade e na intimidade compartilhada com ela. O sabor dos lábios suaves dela era como um doce vício, um néctar dos deuses que ele ansiava a cada instante. Sua pele delicada era uma sinfonia de sentidos, uma carícia que o fazia estremecer. O amor simplesmente o enlouqueceu por um tempo, mergulhando em um torvelinho de emoções e sensações indescritíveis. Com ela, ele esquecia os problemas, preocupações e desgraças do mundo exterior. Cada momento ao lado dela era uma jornada de pura alegria, como as ondas do mar de manhã, refrescantes e revigorantes. E assim, eles continuaram a escrever sua história, envoltos na magia de um amor que transcenderia todas as adversidades. Por favor, fique, Nati. Sem você, não consigo viver nem respirar, ele pediu ao terceiro dia à mulher. A intensidade de seus sentimentos se refletia em suas palavras, como se sua vida dependesse da presença dela. O problema é que tenho apenas um quarto, e se nos escondemos na cozinha ou no banheiro, é insuportavelmente repugnante. Como se ela nos visse, parece que ela sabe de tudo. Há dor em cada olhar, um ressentimento bobo. Não, não consigo, sinto muito, disse o homem, confuso. O dilema deles estava entrelaçado com a realidade incômoda de sua situação. Vá pessoalmente à minha casa quando ela estiver dormindo. Você sabe onde moro, ela murmurou envergonhada, evitando o olhar de Giovanna. Suas palavras eram um segredo compartilhado, uma promessa feita na penumbra da noite. Já traí nossa amizade e a machuquei profundamente. A confissão pesava em sua consciência, como uma sombra que pairava sobre eles. Me acompanhe até a porta tranquear, por favor, disse Natasha. Me espere, querida. Te amo, Natasha. Te amo. Ele a abraçou apaixonadamente, não conseguindo parar de beijar suas bochechas, olhos e lábios. A intensidade de seu afeto era visível em seus gestos. E assim, passaram a noite seguinte juntos, compartilhando a chama ardente de seu amor. No entanto, Natasha foi dormir na cozinha em uma cama improvisada, uma escolha que refletia sua devoção e sacrifício. Não precisa se preocupar tanto, suplicou ela quando voltou para casa mais tarde, sombria como uma nuvem. A sombra da preocupação pairava sobre ela, obscurecendo seu semblante. A segunda enfermeira me chamou para conversar. É difícil para ela trabalhar, então a dispensei. 2 enfermeiras já foram substituídas. E estou desesperado. Tenho que viajar a negócios para o exterior por 2 semanas, ou até mais. Posso passar mais de um dia preso na alfândega. Agora há filas enormes, não sei o que fazer, disse Mauro. Não se preocupe, tirei férias no meu trabalho e cuidarei dela, respondeu Natasha. Mas você já passa os fins de semana com ela. Tenho vergonha de pedir. Você tem uma alma boa, é por isso que te amo loucamente. Me perdoe.
Fique uma última vez, garanto que encontrarei alguém para nos ajudar. As palavras dele eram uma mistura de desespero e gratidão, uma súplica pela compreensão dela. Natasha trabalhava em uma rede de supermercados no departamento de marketing. Silenciosamente, ela tirou férias por conta própria por 2 semanas e meia. Ela explicou e contou tudo, prometendo fazer algum trabalho em casa e enviá-lo por e-mail ao seu chefe. Enquanto Mauro se afastava, Natasha permitiu que as lágrimas brotassem, traçando caminhos salgados pelo seu rosto. A despedida a acometeu com uma mistura avassaladora de remorso e tristeza, sentimentos que pareciam ter sido despertados em sua alma pela brasa ardente de emoções que a queimavam por dentro. Era uma sensação incompreensível, um turbilhão de sentimentos que picavam sua alma como fogo inclemente, desafiando qualquer tentativa de explicação lógica. Natasha, apesar de sua solidão, era incrivelmente sensível ao sofrimento alheio. Talvez fosse uma escuridão difusa que obscurecia sua mente, mas o que sentia por Mauro desafiava completamente qualquer explicação razoável. Era uma mistura intensa de amor e intimidade que a dominava, mas trair Giovanna, sua melhor amiga, pairava sobre sua consciência como uma mancha indelével de vergonha. Como pôde trair aquela com quem compartilhou segredos, sonhos de infância e esperanças ao longo de uma amizade tão sólida? Refletindo sobre o passado, Natasha se atormentava com pensamentos sobre o que Giovanna faria em seu lugar, como ela reagiria diante dessa situação delicada que agora a envolvia. Enquanto Giovanna continuava dormindo, sua amiga buscava desesperadamente distrair-se dos pensamentos angustiantes que a consumiam. Natasha sentou-se diante de seu laptop e começou a digitar anúncios sobre como encontrar uma enfermeira adequada, detalhando números de telefone e as condições de pagamento. Contudo, em meio a essa tarefa, ela deparou-se com uma resenha sobre uma mulher com habilidades extraordinárias, capaz de identificar a raiz das doenças, curar e auxiliar o corpo do paciente a se recuperar, ativando suas próprias forças internas e reservas. Essa descoberta inesperada intrigou Natasha, e ela imediatamente tomou nota das informações disponíveis, decidindo investigar mais a fundo. Afinal, o que tinha a perder? Natasha compreendia que Mauro estava lutando incansavelmente para ganhar dinheiro e proporcionar cuidados adequados a Giovanna. No entanto, ela acreditava que, com a orientação e a ajuda certas, ele recuperaria a clareza em sua visão, restabelecendo um senso de equilíbrio. Finalmente, após algum tempo, Giovanna despertou, e Natasha a chamou com gentileza. Giovanna, ainda sonolenta, cobriu ligeiramente os olhos com a mão e os moveu como um gesto de reconhecimento. A expressão em seu rosto transmitia que ela estava ouvindo e começando a entender o que estava acontecendo ao seu redor. Com a determinação de buscar ajuda para a amiga, Natasha ligou para um taxista de confiança, explicando a situação com palavras cuidadosas e precisas. O taxista concordou com o preço da viagem, e eles logo partiram, dirigindo cerca de 150 quilômetros até a casa da médica que Natasha tinha em mente. Graças ao dinheiro que tinha em mãos, Natasha não precisou se preocupar com os custos da viagem. Giovanna, mesmo fragilizada, observava os dois com olhos repletos de gratidão. Flávia, a médica que eles foram buscar, recebeu-os em sua casa com um olhar atento e penetrante. Natasha, suspirando, explicou a razão de sua visita, buscando ajuda para a amiga que estava à beira do desespero. Tragando as lágrimas não convidadas, Natasha sentou-se com determinação e começou a contar toda a história, detalhando os eventos angustiantes e as decisões difíceis que haviam levado à situação atual. Ela descreveu a busca desesperada por ajuda médica e como chegaram à casa da médica Flávia. Flávia respondia com uma voz serena e tranquila. Seus olhos transmitiam confiança e experiência, enquanto suas palavras soavam como um suave sopro de esperança em meio à incerteza. Enquanto isso, o motorista, José, desempenhava um papel discreto, mas essencial, ajudando a carregar uma bolsa repleta de suprimentos médicos e itens de cuidados especiais. A bolsa continha desde fraldas até produtos para sopas líquidas e uma liquidificadora, demonstrando o cuidado meticuloso que Natasha havia tomado ao preparar-se para esta jornada em busca de ajuda. José não apenas ofereceu sua ajuda logística, mas também deixou o número de telefone de um taxista de confiança, garantindo que teria uma maneira de retornar à cidade, caso fosse necessário. Seu gesto solidário era uma ponte entre o desconhecido e a familiaridade, um ato de gentileza que oferecia um vislumbre de esperança. Assim que Flávia viu a jovem excessivamente magra, esgotada e com uma aparência debilitada devido à doença, sua expressão demonstrou um misto de compaixão e avaliação profissional. Ela percebeu que não estava lidando com um caso tão grave quanto poderia ter imaginado inicialmente. Sua sinceridade foi tocante quando admitiu: "Não sei se posso ajudar. As lesões são graves,
Mas tudo depende do desejo dela de se curar, e parece que ela não o tem. Posso ver isso em seus olhos. Com empatia, Natasha falou. Então, vou conversar com ela. Por favor, faça o seu melhor, respondeu a médica. Giovanna abaixou o olhar em acordo. Neste momento crucial, Natasha conduziu Giovanna para um canto mais reservado, consciente da importância de manter a privacidade durante esta conversa delicada. Natasha sabia que era hora de ter uma conversa franca com Giovanna, apelando para sua força interior. Natasha iniciou a conversa, com suas palavras cheias de sinceridade e compreensão. Você tem que acreditar, Gigi. Apenas você mesma pode querer ser curada. Não me olhe com essa reprovação silenciosa. É para viver plenamente. Você não quer isso? Interpretando as lágrimas nos cantos dos olhos de Giovanna à sua maneira, Natasha prosseguiu com ternura e persistência. Eu sei o quão forte você é, e acredito em você. Por amor ao seu futuro e aos seus futuros filhos, você está obrigada a ajudar Flávia em sua missão de curá-la e colocá-la de pé. Então, estamos de acordo? Giovanna baixou os olhos em sinal de concordância, e Flávia, que estava rezando na outra sala, entrou em pânico por um momento, questionando se seria capaz de enfrentar essa tarefa desafiadora. No entanto, a sua determinação e fé a guiaram para continuar. No momento em que Flávia começou a orar, ajoelhada e chorando amargamente, sentiu a dor da situação como se ela mesma estivesse sofrendo uma doença insuportável. No entanto, a sua devoção e fé inabaláveis a impeliram a oferecer seus cuidados a quem precisava, vendo-se como um instrumento nas mãos de uma força maior. Ao entrar na sala onde Natasha estava com Giovanna, Flávia estava decidida a iniciar o processo de cura, com a determinação de enfrentar esse desafio com tudo o que tinha. Nos próximos 2 dias, ela orou durante a noite, buscando orientação divina, e tratou de Giovanna durante o dia, encontrando os pontos certos em seu corpo, confiando na sabedoria que fluía através dela. No 3º dia, Giovanna virou a cabeça e sorriu timidamente, um sinal encorajador de progresso, e após 5 dias, começou a recuperar a capacidade de engolir e a mover levemente a mão direita. Foi então que Flávia começou a administrar ervas medicinais a ela, utilizando seu conhecimento e habilidades para complementar o processo de cura. Giovanna estava se recuperando cada vez mais rápido, um testemunho do poder da fé, cuidados dedicados e amor compartilhado. Ela começou a falar e até conseguiu ficar de pé, embora suas pernas ainda não respondessem totalmente, e ela precisasse de apoio para caminhar. As amigas passavam muito tempo conversando como costumavam fazer, discutindo sobre o mundo, suas esperanças e sonhos para o futuro. No entanto, havia um assunto delicado que evitavam abordar. Mauro, o esposo de Giovanna. O silêncio sobre esse tema era uma sombra que pairava sobre a sala. No entanto, Giovanna não conseguiu mais suportar o peso do silêncio que pairava sobre o passado e o presente. A pergunta que ela finalmente fez rompeu o silêncio e ecoou no ambiente. Você o ama? Era uma pergunta carregada de tristeza e confusão. Você sabe a resposta para essa pergunta, respondeu Natasha, envergonhada. Por que você me salvou? Por que me trouxe aqui e me ajudou? Afinal, somos rivais. Era um desafio doloroso que pairava no ar, esperando uma resposta honesta. Perdão, não posso discordar de você, mas não há uma resposta fácil para isso, disse Natasha. Essas palavras carregavam muito mais significado do que parecia à primeira vista. Significava amor, compaixão e simpatia, e também o desejo de cuidar de Giovanna. A verdade é que seu marido queria levá-la a um hospício para os moribundos e providenciar sua estadia lá, deixando você com apoio. Ela expressou essas palavras com uma sinceridade profunda, com seus olhos transmitindo a empatia que sentia. Não era apenas um gesto vazio, era uma oferta de ajuda genuína em um momento difícil. Nati, querida, vá com ele. Eu lhe darei o divórcio. Não vou persegui-los. Tenho que fazer isso da maneira certa, disse Giovanna com nobreza e generosidade. Ela reconheceu a bondade em Natasha e desejou a ela boa sorte. Ela também enfatizou que, se ele decidisse ficar com Natasha, não seria uma tolice. Giovanna falou com uma calma e dignidade notáveis. Seu gesto de conceder o divórcio era uma prova de que sua prioridade era a felicidade de Natasha, mesmo que isso significasse renunciar a seu próprio relacionamento. Ele se apaixonou por você. Ele nunca me amou. Não temos filhos, não agora, continuou Giovanna.
Era uma conversa franca sobre os sentimentos envolvidos, a natureza do relacionamento e os desejos de ambos. Giovanna expressou seus sentimentos de maneira aberta e direta. Ela estava disposta a enfrentar a realidade de seu casamento e a buscar a felicidade, mesmo que isso significasse se separar. Natasha estava disposta a dar todos os seus recursos a Flávia para garantir o sucesso do tratamento, mas Flávia recusou, pedindo que mantivessem tudo em segredo. Flávia era uma mulher incrível, cheia de conhecimento e força. Ela afirmou que este era o caso mais complexo de sua carreira, e que somente graças aos esforços combinados estava ocorrendo um verdadeiro milagre. A fé e o desejo de melhora da própria Giovanna também desempenhavam um papel fundamental no processo de recuperação. Flávia era uma profissional dedicada, comprometida em fazer o que fosse necessário para ajudar Giovanna a se recuperar. Felizmente, Giovanna estava fazendo progressos significativos. Ela expressou sua gratidão segurando a mão de Natasha, emocionada com a transformação que estava experimentando. Os olhos de Giovanna brilhavam de gratidão enquanto ela segurava a mão de Natasha. Era um testemunho do poder da amizade e do cuidado dedicado que estava recebendo. No entanto, houve um momento de reflexão quando Giovanna compartilhou uma importante lição com Natasha. Consumida por ciúmes e inveja, não seria possível construir a própria felicidade. Então, Giovanna expressou seu desejo de que continuassem sendo melhores amigas. Giovanna compartilhou uma sabedoria profunda, reconhecendo que a felicidade não deveria ser construída à custa do sofrimento de outra pessoa. Ela valorizava a amizade com Natasha acima de tudo. Natasha também revelou seus sentimentos, admitindo que não queria mais viver com Mauro. Talvez nunca o tivesse amado, ou talvez o ressentimento a tenha corroído. Natasha abriu seu coração, compartilhando suas dúvidas e anseios em relação ao relacionamento com Mauro. Ela reconheceu a importância do perdão e da resolução de conflitos. Mauro, que havia se atrasado um dia, finalmente chegou em casa, e ao entrar na cozinha, ficou chocado ao ver Natasha e Giovanna conversando animadamente. Ele estava congelado, incapaz de encontrar palavras. O choque de Mauro era evidente em seu rosto enquanto observava a cena inesperada na cozinha. Ele estava prestes a enfrentar uma situação que mudaria a sua vida. Giovanna o tranquilizou, brincando sobre as tinturas de ervas que estavam experimentando. Ela até o convidou a experimentar, destacando que eram revigorantes. Natasha também entrou na conversa, observando as mudanças em Giovanna. As duas mulheres tentaram aliviar a tensão com um toque de humor, convidando Mauro a se juntar à conversa descontraída. Era um momento de desconforto e surpresa. Mauro estava confuso, e as palavras escaparam dele quando finalmente conseguiu falar. A conversa revelou o impacto das escolhas e dos relacionamentos em suas vidas. Mauro estava perplexo com a reviravolta dos acontecimentos e lutava para encontrar as palavras certas. Era um momento de reflexão sobre seu próprio papel na história. Foi um momento de revelação e perdão, e a história continuava com novos desafios e descobertas, mostrando que, às vezes, a vida nos reserva surpresas inesperadas. Giovanna, de repente, quebrou o silêncio. Seu rosto, antes tenso, agora exibia uma expressão esperançosa e decidida. Com um olhar direto para o marido, ela finalmente compartilhou seus sentimentos. "Eu quero que você vá para onde quer que vá", disse ela. Suas palavras estavam carregadas de uma mistura complexa de emoções. O perdão estava presente, mas também havia uma determinação firme em sua voz. "E quanto ao divórcio, não se preocupe, estou totalmente de acordo. Pelo menos amanhã, não teremos mais propriedades compartilhadas." Mauro partiu durante o final de semana, buscando um tempo para refletir, e quem sabe, encontrar seu próprio caminho. Enquanto isso, Giovanna optou por visitar seus pais em sua cidade natal, em busca de apoio e conforto em meio a tudo o que acontecia. Enquanto estava ocupada com os procedimentos de divórcio e o início de uma nova fase de vida, Natasha voltou ao trabalho com uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. O processo de divórcio havia sido concluído, e ela se sentia aliviada e esperançosa em relação ao futuro. Para comemorar as mudanças felizes em sua vida, ela convidou sua amiga para uma reunião especial. Foi uma celebração simples, mas cheia de significado, onde brindaram com vinho caseiro. Seus olhos brilhavam de alegria, e a atmosfera estava carregada de um sentimento de renovação e possibilidade. No entanto, Natasha, apesar da aparente felicidade, admitiu seus sentimentos conflitantes. Enquanto segurava a taça de vinho, algo a perturbava profundamente.
Ela começou a sentir uma dor de estômago incômoda e náuseas persistentes. Seus olhos encontraram os de Giovanna com carinho e compreensão. Não posso beber, algo está me perturbando, confessou ela, revelando sua agonia interior. E eu sei a razão. A expressão de Giovanna demonstrou uma mistura de surpresa e compaixão. Ela sentia que já sabia o que sua amiga estava prestes a compartilhar. Giovanna continuou com ternura, seus olhos refletindo uma conexão profunda entre elas. Querida amiga, sob o seu coração está crescendo uma nova vida. Você está grávida, e Mauro não vai embora porque te ama e não consegue viver sem você. Enquanto as palavras de Giovanna ecoavam na sala, a porta rangeu, interrompendo um momento íntimo entre amigas. Giovanna, sempre perceptiva, apontou para a entrada com um sorriso gentil. Olha, ele está aqui. Não foi esperado por muito tempo. Liguei para ele. Vá com ele, não hesite. Giovanna, com seu toque gentil, empurrou suavemente Natasha em direção ao ex-marido. Tudo bem, não estou ofendida. Perdoa vocês dois. Ela pausou por um momento, refletindo sobre o caminho que percorreram até chegar a esse momento de aceitação. No início, é claro, estava com raiva, e mentalmente, mas isso foi no começo. Agora, nada pode ser mudado. Vocês merecem ser felizes. Mauro, emocionalmente carregado, deu passos hesitantes em direção a Giovanna. Seus olhos refletiam tristeza, mas também esperança. Sinto muito. Amo a Natasha. As palavras dele foram genuínas e carregadas de arrependimento. Giovanna, com um sorriso caloroso, respondeu com empatia. Sim, já te perdoei, e você e ela, do contrário, eu não ligaria. Finalmente, Natasha encontrou sua voz novamente e se juntou à conversa com um sorriso sincero. Vamos contar a ela, disse com entusiasmo. Queremos que seja madrinha do nosso filho. Giovanna, com gratidão nos olhos, segurou a mão de Natasha e expressou. Estou feliz por você, querida amiga. Deus, como as coisas boas sempre voltam em dobro. Esta história nos mostrou que o amor e a compreensão podem superar até mesmo as maiores adversidades da vida. Você já enfrentou uma reviravolta inesperada que mudou completamente o rumo de sua vida amorosa? Compartilhe sua história ou experiência nos comentários e nos diga como você lidou com essa situação surpreendente. Você acha que Giovanna agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.